Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que começamos mais um Palavra de Luz e Vida. Hoje nós vamos aprofundar no capítulo 21 do primeiro livro de Samuel. Davi continua fugindo. Nós vimos no nosso encontro anterior o capítulo 20, que Jonatas teve uma certeza. O seu pai Saul está decidido a matar Davi. Eles combinam aquela linguagem das flechas, né? Tá atrás, tá na frente. Então, se você tem curiosidade, assista o programa. E ali se desenrola a história e Jonatas disse a Davi: foge. Se você não fugir, você vai morrer. O meu pai não vai desistir. E como acabou o nosso último encontro? A despedida de Jonatas e Davi. E o último versículo foi: Davi partiu e Jonatas voltou para a cidade. O capítulo 21 é para onde Davi foi e o que aconteceu. Então permaneça comigo no encontro de hoje. Novidades, esperteza e inteligência fazem com que Davi continue vivo, fugindo de local a local, contando com seus amigos e principalmente com a sua inteligência. E não nos esqueçamos, o Senhor estava com Davi. Deus cuidou dele, Deus haverá de cuidar de cada um de nós. Ao término do nosso encontro de hoje, sugiro que você abra a sua Bíblia e leia o capítulo 21 do primeiro livro de Samuel. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso encontro de hoje. Deus tem uma palavra para você. Palavra de luz e vida. Então vamos para o capítulo 21. Quando Davi foge, ele foi para a casa do sacerdote Abimeleque, que já era conhecido, não é? De Davi de longa data. Só aqui eu quero fazer um adendo para você entender o texto. Abimeleque não sabia deste atrito de Saul com Davi. Esse sacerdote não sabia que o castelo estava pegando fogo e que Saul queria a cabeça de Davi a todo custo. Então, quando Abimeleque vê Davi chegando, para ele está tudo bem e Davi ele estava por um motivo maior. E Davi aproveita que Abimeleque não sabe de nada e finge que está tudo bem. Olha que interessante. Por que está só? Não há ninguém contigo? O sacerdote achou isso interessante. Falou, ó, você só viaja com soldados, com auxiliares, você agora está sozinho? Aí Davi, para não contar a verdade, disse assim: o rei confiou-me uma missão, com a ordem de não revelar a ninguém o motivo por que me enviou. Combinei com meus servos num encontro em outro lugar. E agora, se tens à mão alguma coisa, dai-me 5 pães ou qualquer outra coisa que tenhas disponível. Abimeleque respondeu: não tenho à mão o pão ordinário, mas só o pão consagrado. O sacerdote deu-lhe os pães consagrados, porque não havia ali senão os pães da proposição. A coisa já começa bem. Ele comeu os pães consagrados, força para Davi. Mas aqui você precisa entender que Davi não está mentindo para o sacerdote. Ele está poupando aquele sacerdote porque Davi conhece Saul. Então, Abimeleque
não sabe de nada, então ele não estaria traindo Saul. Na cabeça do sacerdote, ele está ajudando Davi, que toda a vida foi alguém muito querido para Saul. Entende? Então não é uma mentira. Davi está preocupado com Abimeleque, se chegar ao ouvido de Saul, que aquele sacerdote o ajudou. Só que há um problema aqui. O versículo 7 aparece como que um versículo solto, mas você vai entender no capítulo seguinte a importância deste homem, que é um tal de Doeg. Ora, achava-se em Nob, naquele dia, retido na presença do Senhor, um dos servos de Saul, chamado Doeg, o edomita, chefe dos pastores de Saul. Então veja que este homem é um grande amigo de Saul e ele está vendo tudo o que está acontecendo. Somente esse versículo. Lá na frente você vai entender por que a Bíblia aqui vai trazer este tal de Doeg. É um homem também de coração cruel, né? Aí no versículo 8 continua a história. Disse Davi a Abimeleque: tens aqui à mão uma lança ou uma espada? Nem sequer tive tempo de tomar minha lança e minhas armas, tão apressado estava o rei. Tenho a espada do filisteu, Golias, que tu mesmo mataste. O olhinho de Davi brilha e ele diz: não há outra igual, dá-me a espada. Então veja as duas coisas que Davi recebe na casa do sacerdote Abimeleque: pão consagrado ao Senhor e a espada de Golias, que Davi mesmo matou quando era criança com aquela funda. Nós já refletimos isso aqui. Davi se despede do sacerdote e ele vai então para Gad, uma cidade, né? Os servos de Aquis, que era o rei, reconheceram Davi. Pegaram Davi, levaram Davi para o castelo e disseram assim: não é este Davi o rei da terra? Aquele de quem cantavam em coro: Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares? Parece-me que Davi não sabia onde ele estava. Davi achou que estava todo muito à vontade. Eles convidaram para ir para o palácio, Davi foi. Só que dentro do palácio é que Davi vê aonde ele está. Ele foi um perseguidor daquele povo. Olha o que acontece. Davi, impressionado com essas palavras, teve medo de Aquis, rei de Gad. Davi é esperto, gente. Hoje, Davi, se fosse brasileiro, não parecia tanto, viu? Davi olhou assim, ó, soldados para todos os lados, a corte presente, o rei no trono. Ele falou: como que eu vou sair dessa? Não tem nem como eu lutar contra esse povo todo. Olha aqui que a Bíblia diz. Davi simulou estar louco, comportando-se como um demente. Tamborilava nos batentes das portas, trombava nas colunas e deixava correr saliva pela barba. Gente, olha o que Davi não aprontou. Hora que Davi começou a ver a avó pela greta, como dizem, hora que ele viu que o trem não estava para ele, que o rio não estava para peixe, na hora ele simulou
que estava louco. Ele começou e saía correndo, tá, e batia numa coluna, tá, e tava chute no portal, no beiral da porta, a baba deixou escorrer cuspe. O rei olha para aquele homem e o rei ficou assustado, né? Ele olha, porque quem sabia foram os homens que levaram Davi. O rei estava conhecendo Davi naquele momento. Aí o rei disse assim: bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxestes? Não tenho eu aqui loucos bastantes para me trazerdes ainda este e me aborrecer com suas excentricidades? Ele não porá os pés na minha casa. Colocaram Davi para fora, Davi, ó, deu no pé. O que que o rei disse, em outras palavras? Vocês estão de brincadeira. Vocês me trouxeram um cara louco, olha o cara babando, rindo, batendo a cabeça na pilastra, rodopiando, dando salto mortal. Vocês trouxeram mais um doido aqui pro palácio? Eu já não tenho doido demais ao meu redor, vocês tinham que trazer mais um. Olha, não estou com tempo para este falatório de vocês não. E tira esse homem daqui, eu não quero esse homem na minha casa. Na verdade, entenda o texto, o louco da história é o rei que abriu mão daquele que era realmente o maior guerreiro da época. Às vezes na vida, nós devemos agir como Davi. Há muitas pessoas que brigam para ter razão, que brigam para ser melhores, que brigam para estar em posições elevadas. Essas acabam perdendo não só o próprio nome, como tudo aquilo que fazia e que possuía. Davi é esperto. Ele sabe a hora de lutar, ele sabe a hora de fugir e ele sabe até a hora de fingir que está doido, para que ele possa alcançar o seu fim. Quantas pessoas da história, pessoas sábias, pessoas que transformaram o mundo, pessoas que deixaram invenções que mudaram a história, foram chamados de loucos. Porque todo louco, ele traz consigo uma visão diferente da maioria. Eu não estou falando aqui de uma loucura real, de um problema mental. Estou falando das pessoas que usam a sua inteligência para fazer a diferença. Pessoas que acreditam no novo. Então, note, você ficar dando murro em ponta de faca não vai resolver o seu problema. Aprenda com Davi. Davi, ele tem amigos. Davi, ele vai na casa de sacerdotes. Ele come o pão consagrado. Olha como que a história faz com que aquela espada de Golias volte para as mãos de Davi. Podia ter ali lanças, espadas de tantos guerreiros, mas foi exatamente a do gigante Golias que estava agora com Davi. Meus irmãos, nós não conseguimos compreender e nem entender o que Deus faz para que nós possamos chegar aonde precisamos chegar. Precisamos, como Davi, de humildade, de amigos em quem possa confiar, saber que há momentos que nós temos que lutar, mas há momentos que nós temos que afastar, que fugir. Há momentos que nós temos que falar, mas há tantos outros que nós precisamos nos calar. Há momentos que eu tenho que esperar, há momentos que eu tenho que lutar por aquilo que quero. Davi, além da presença de Deus, ele era muito inteligente, ele era muito esperto e, acima dessa esperteza, ele aproveitava a ocasião. Há muitas pessoas que estão vivendo infelizes porque não estão prestando atenção na ocasião, no contexto
onde ela está inserida. E aqui vale lembrar aquele ditado: enquanto algumas pessoas choram, outras vendem lenços. Davi era desse tipo. Ele sabia exatamente o que ele queria, aonde ele precisava chegar e onde ele não podia estar. A pessoa inconveniente, oferecida, é exatamente o contrário de Davi. Ela quer estar onde ela não poderia estar. Ela quer estar aonde ela não é chamada para estar. Agora fica com você. Se desejar, assista de novo este programa. Leia o capítulo 21, que eu contei para você tudo, é um capítulo pequenino, não é? Davi vai até o sacerdote Abimeleque, recebe o pão consagrado, a espada de Golias, depois ele vai para uma outra cidade, eles reconhecem Davi, ele ali não vai lutar, ele se finge de louco e dá no pé. É isso que o capítulo está nos ensinando. E o que Deus ensina para mim e para você neste capítulo? De tudo isso que eu falei e contei para você, o que Deus está falando ao seu coração? Deixe o seu comentário, compartilhe este vídeo, deixe o seu joinha, isso ajuda muito o nosso canal. E não espere ser notificado pelos vídeos novos. Todos os dias, praticamente, o nosso canal tem vídeo novo. Então, volte sempre ao nosso canal. Você que está chegando agora, assista aos programas anteriores do Palavra de Luz e Vida e vá continuando essa história para que você veja qual será o fim de Saul. Onde Davi chegará? Como vai terminar esta história? Louva a Deus pelo seu carinho, pela sua presença. E até o nosso próximo encontro, que Ele nos guarde na palma de suas mãos. Um forte abraço, Deus abençoe.